a preparação das urnas eletrônicas em Campinas, porque domingo é a chamada Festa da Democracia e pode ter certeza, todos nós somos muito bem recebidos e convidados para irmos às urnas no domingo. Juliana Giacchini, boa tarde para você. Exato, boa tarde para você, Heitor, boa tarde para todos que nos acompanham. Eu falo agora desse cartório eleitoral aqui de Campinas, tem muitos números para passar. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte desse cartório, nós temos aqui, essa aqui é a zona 379, que é a segunda maior de Campinas, a primeira é a 378. Aqui a gente tem 453 sessões, mas em Campinas são 2.494 sessões no total. É muita coisa para uma cidade grande como a nossa, mas é isso, né? Os preparativos aí para esse grande dia, o primeiro turno aí para esse pleito, né? Então acontecem os preparativos aqui também, assim como para nós eleitores, né? Checar aí no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, também tem um aplicativo e-título para a gente saber direitinho o nosso local de votação, se permanece, se houve alguma mudança, procurar o nosso título também, mas também pode levar um documento de identidade na hora de votar, ou pode também votar com o e-título. Tem várias regras, várias informações, orientações que a gente pode passar, porque ao meu lado está a Egli Prado Vilhena, ela que é chefe de cartório, e ela vai nos passar essas informações, né, essas orientações para o domingo, né, para esse primeiro turno das eleições 2022. E eu comecei aqui falando sobre alguns dados, mas ela também tem esses números para nos passar. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui conosco, Egli. Esses números, então, que eu passei, aqui nós estamos falando da segunda maior zona eleitoral, né, a 379. E uma curiosidade, essas urnas, elas permanecem aqui desde a última eleição? Como é que é esse procedimento? Sim, as urnas permanecem nos cartórios eleitorais depois das eleições. Após o prazo que a gente precisa manter as urnas invioladas com os dados das eleições, elas passam por manutenções ordinárias para aguardar as eleições do biênio seguinte. Então, no decorrer do ano, elas passam por uma checagem, por uma manutenção? Sim, sim. É feita a carga nas baterias, é feito teste de hardware, de software, a higienização das urnas, elas são deslacradas, tudo já visando o pleito das próximas eleições. Ainda sobre esses trâmites, né, esses procedimentos com as urnas eletrônicas, né, algo que é tão importante, porque nós estamos falando muito sobre a segurança dessas urnas, a autenticidade, a integridade das urnas. Então, por exemplo, eu sei que aqui, né, está a minha sessão onde eu voto, a urna está aqui, eu já sei do local, então daqui, desse local aqui, desse cartório, ela vai direto lá para o meu colégio eleitoral e depois ela volta para cá. Exatamente. No dia 21 de setembro, nós começamos a geração de mídias, carga e lacração das urnas eletrônicas. Elas foram preparadas para as eleições de 2022, receberam os dados dos eleitores e dos candidatos, foram lacradas fisicamente para que ninguém possa violá-las e daqui elas vão sob escolta para os locais de votação para que os eleitores possam escolher seus representantes. E, Egli, hoje pela manhã houve também uma auditoria com as urnas. Exatamente, hoje pela manhã, o Dr. Nelson Bernardes, que é o juiz aqui da 379, ele fez a auditoria em parte das urnas eletrônicas. Essa auditoria visa demonstrar que os votos digitados nas urnas são os mesmos que são impressos no BU, né, a quantidade de votos, eu quero dizer. E teve aqui entidades que fiscalizaram toda essa ação. O Ministério Público também pediu a auditoria das urnas eletrônicas, o que foi feito ontem. Nenhum partido até agora compareceu, nem a OAB também não estiveram presentes aqui para pedir nenhuma auditoria. Mas esse é um procedimento que é feito nos outros estados, eu queria que você me explicasse, né? Vocês chegam, né, a digitar um número, mas é um número fictício na urna, vocês também fazem uma anotação, como é que funciona essa auditoria? Essa auditoria ela é feita no Brasil todo, tá? Ela é regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral e é uma simulação real de eleição. Ela também ocorre no domingo das eleições. No sábado que antecede as eleições são sorteadas urnas no Brasil inteiro. Essas urnas são levadas às capitais dos estados para que no domingo seja simulada uma votação. São digitados votos na urna eletrônica e esse mesmo voto é colocado em cédula de papel. Ao final do dia, é impresso o BU e são comparados os dados da urna eletrônica com os da cédula em papel. Até hoje nunca foi detectado nada de divergente.
Isso foi feito, né, hoje pela manhã. Agora vamos falar sobre as orientações para esse domingo. Como eu disse no início, quem tem o e-título, né, já baixou o aplicativo, é possível, Egli, votar com e-título? A pessoa precisa ter uma biometria? É possível votar com e-título desde que a pessoa tenha a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Se a pessoa não tem a biometria ainda, ela deve levar um documento de identidade. Agora, quem vai se ausentar, não vai poder votar, ela pode também, essa pessoa pode utilizar o e-título para fazer esse registro, essa justificativa? Sim, para quem está fora do domicílio eleitoral, pode utilizar o e-título para fazer justificativa. O e-título é um aplicativo que tem diversos serviços da Justiça Eleitoral, como emissão de certidão de quitação eleitoral, consulta ao local de votação e a sessão eleitoral. Ele é bastante intuitivo na utilização, eu recomendo bastante que o eleitor baixe e utilize. Tem a funcionalidade, né, no domingo, das 8 às 5 horas da tarde. Quem precisar, então, fazer essa justificativa, talvez também precise que anexar alguns documentos, porque essa justificativa não sai de forma automática, tem que ser analisada. Não, a justificativa pelo e-título, ela é feita por georreferência. Ela é utilizada pelos eleitores que estão fora do domicílio eleitoral. Basta clicar que a justificativa é feita. O eleitor que precisar anexar documentos deve utilizar o sistema Justifica, que está disponível no site. E, Egli, qual que é a expectativa de vocês para esse domingo? Estamos com uma expectativa grande, a gente passa muitos dias preparando as eleições, né, para que os eleitores escolham seus candidatos. Então, esperamos entregar um trabalho de excelência nos domingos. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Tá No Ar Campinas. E eu agora vou passar aqui um calendário breve, aqui, um calendário eleitoral, Heitor. Ó, dia 30 de setembro é o último dia para veiculação de propaganda na imprensa escrita. 1º de outubro é o último dia para veiculação de propaganda eleitoral. 2 de outubro é esse o dia, né, o dia da votação. 3 de outubro retoma, então, a propaganda eleitoral, para que havendo aí o segundo turno. E no dia 7 de outubro também tem a retomada da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, havendo aí o segundo turno. Então, eram essas as datas que eu gostaria de passar aí sobre, então, a veiculação da propaganda eleitoral, Heitor.